Capítulo 14. Compreensão criadora. O ser e o saber devem se equilibrar mutuamente a fim de estabelecer em nossa mente a luz da compreensão. Quando o saber é maior do que o ser, nasce a confusão intelectual de toda espécie. Se o ser é maior que o saber, podem surgir casos tão graves como o do santo estúpido. No terreno da vida prática, convém que nos auto-observemos com o objetivo de nos autodescobrirmos. É precisamente a vida prática o ginásio psicológico, mediante o qual podemos descobrir nossos defeitos. Em estado de alerta percepção, alerta novidade, poderemos verificar diretamente que os defeitos escondidos afloram espontaneamente. É claro que o defeito descoberto deve ser trabalhado conscientemente com o propósito de apartá-lo de nossa mente. Antes de tudo, não devemos nos identificar com nenhum eu defeito, se é que em realidade desejamos eliminá-lo. Quando estamos de pé sobre uma tábua e desejamos levantá-la para colocá-la encostada em uma parede, isso não seria possível se continuássemos de pé sobre a mesma. Obviamente, devemos começar por separar a tábua de nós mesmos, saindo de cima da mesma, e logo com nossas mãos levantar a tábua e colocá-la encostada na parede. Então, da mesma forma, não devemos nos identificar com nenhum agregado psíquico, se é que de verdade desejamos separá-lo de nossa mente. Quando nos identificamos com tal ou qual eu, em vez de desintegrá-lo, estamos fortalecendo-o. Vamos supor que um eu qualquer de luxúria se aposse dos filmes que temos no centro intelectual para projetar na tela da mente cenas de lascívia e de morbosidade sexual. Se nos identificarmos com tais quadros luxuriosos, sem dúvida que esse eu luxurioso se fortificará tremendamente. Mas se nós, ao invés de nos identificarmos com essa entidade, a separamos de nossa mente, considerando-a como um demônio intruso, obviamente haverá surgido em nossa intimidade a compreensão criadora. Posteriormente, poderemos nos dar ao luxo de julgar analiticamente tal agregado com o propósito de fazer-nos plenamente conscientes do mesmo. O grave erro das pessoas consiste precisamente na identificação, e isso é o lamentável. Se as pessoas conhecessem a doutrina dos muitos, se de verdade entendessem que nem sua própria vida lhes pertence, então não cometeriam o erro da identificação. Cenas de ira, quadros de ciúmes, etc., no terreno da vida prática, se tornam úteis quando nos encontramos em constante autoobservação psicológica. Então, podemos comprovar que nem nossos pensamentos, nem nossos desejos, nem nossas ações nos pertencem. Não há dúvida que muitos egos participam como intrusos indesejados, criando pensamentos em nossa mente, emoções em nosso coração e atos em nosso centro motor. É lamentável que não sejamos donos de nós mesmos, que diversas entidades psicológicas façam de nós o que querem. Infelizmente, nem remotamente suspeitamos o que nos sucede e atuamos como simples marionetes controladas por fios invisíveis. O pior de tudo isso é que,
Em vez de lutar para nos libertarmos de todas essas entidades secretas, cometemos o erro de fortalecê-las, e isso acontece quando nos identificamos com elas. Qualquer cena de rua, qualquer drama familiar, qualquer briga banal entre cônjuges, sem dúvida é devida a esse ou aquele ego, e isso é algo que jamais poderemos ignorar. A vida prática é o espelho psicológico onde podemos nos ver tal como somos. Mas, antes de tudo, devemos compreender a necessidade de nos percebermos, bem como a necessidade de mudarmos radicalmente. Somente assim teremos vontade de nos observarmos realmente. Quem se contenta com o estado em que vive, o nécio, o retardatário, o negligente, esse nunca sentirá anelos de mudança ou de ver a si mesmo. Sempre irá se querer muito e de forma alguma estará disposto a revisar sua conduta e seu modo de ser. De forma clara, diremos que em algumas comédias, dramas e tragédias da vida prática intervêm vários eus que necessitamos compreender. Em qualquer cena de ciúmes passionais entram em jogo egos de luxúria, amor próprio, ciúmes, etc., que posteriormente deverão ser julgados de forma analítica, cada um em separado, a fim de compreendê-los na íntegra, com o evidente propósito de eliminá-los totalmente. A compreensão é algo bem elástico, por isso necessitamos penetrar cada vez mais profundamente em nossa mente. O que hoje compreendemos de um modo, amanhã o compreenderemos melhor de outro modo. Olhando as coisas desse ângulo, podemos verificar por nós mesmos quão úteis são as diversas circunstâncias da vida quando de verdade as utilizamos com o espelho para o autodescobrimento. De modo algum poderíamos afirmar que os dramas, comédias e tragédias da vida prática se apresentam sempre de forma bela e perfeita. Isso seria algo desproposital. No entanto, por absurdas que sejam as diversas situações da existência, se tornam maravilhosas como ginásio psicológico. O trabalho relacionado com a dissolução dos diversos elementos que constituem o mim mesmo acaba se tornando espantosamente difícil. Entre a cadência do verso também se esconde o delito. Entre o perfume delicioso dos templos se esconde o delito. O delito, às vezes, se torna tão refinado que se confunde com a santidade e tão cruel que chega a se parecer com a doçura. O delito se reveste com a toga do juiz, com a túnica do mestre, com os andrajos do mendigo, com o terno do Senhor e até com a túnica do Cristo. Compreensão é fundamental, mas no trabalho de dissolução dos agregados psíquicos não é tudo, como veremos no capítulo seguinte. Torna-se urgente e inadiável fazermos-nos conscientes de cada eu para poder apartá-lo de nossa mente. Mas isso não é tudo, ainda falta alguma coisa.